Muito boa tarde a todos os ouvintes da Tarde da Rádio. Mais um espaço de saúde que tenho aqui convosco. E hoje, e porque se celebra esta semana o Dia Mundial do Cérebro, falemos então disso. Vou-vos falar de como cuidar o cérebro e a importância de pensarmos neste órgão, muitas vezes deixado para trás. Cuidar do cérebro devia ser uma prioridade não só dos mais velhos, mas sim de cada vez das populações mais jovens, uma vez que o cérebro, digamos que é a central, é a nossa unidade orgânica que governa e que define muito da nossa saúde em geral. Devia também ser este um órgão bem tratado e bem cuidado, e cada vez mais a ciência e a área da neurologia dedica-se a esta causa maior que é o cérebro. E porquê é que o cérebro é assim tão especial? Para já é um órgão que não pode ser transplantado. É um órgão de difícil tratamento, uma vez que as células neuronais, os neurónios, em regra geral, têm pouca capacidade de se multiplicarem, de se diferenciarem e fazer crescer novas células. Daí ser importante cuidar, uma vez que sabemos que é difícil tratar. E depois é o centro das emoções, da nossa inteligência, da nossa capacidade de atuar, tomar decisões. Ao fim e ao cabo é um órgão que faz de nós aquilo que somos. Esta central, esta capacidade orgânica de comandar todo o organismo e o resto do corpo, faz deste um órgão muito complexo e que muitas vezes é descurado até à luz da ciência e da medicina, e que deve ser cuidado assim como nós cuidamos quando sabemos que temos um problema no fígado, temos o fígado gordo, já falei disto aqui nesta rúbrica, quando sabemos que temos a diabetes, hipertensão, alguns antecedentes de saúde que cuidamos e que vigiamos de uma forma clínica. Também é importante cuidar do cérebro, de modo a termos também aqui uma maior longevidade. E abordo aqui esta temática da longevidade acabar por ser um desafio para o cérebro. Porquê? A possibilidade de desfrutar da memória que vamos criando no dia a dia acaba por gerar alegria, bem-estar físico e mental. Já que se vive mais, porque a longevidade está comprovada, cada vez é maior, uma vez que há cada vez mais controle sobre os fatores de risco que cada um tem, há cada vez mais formas de colmatar e tratar alguns antecedentes. Já falei daqui de hipertensão, diabetes, de hipercolesterolemia. Acabamos muitas vezes por cuidar da saúde física e esquecemos muitas vezes da saúde cerebral e da saúde do cérebro enquanto um órgão como os outros. Daí é importante esta longevidade, cada vez vai ser maior. A indústria e a ciência têm-se diferenciado neste sentido e cada vez mais vivemos mais, com mais saúde. Também sabemos que existem mais doenças, mas a indústria e a ciência acabam por acompanhar este processo, uma vez que cada vez cria oportunidades, através dos medicamentos, de outras formas de tratamento, para termos melhores níveis de saúde. E por que não também tratar do cérebro? É importante esta importância do cuidado do cérebro. Aqui em alguns países acabaram por adotar, na sequência desta preocupação, campanhas nacionais no sentido de prevenir doenças como o Alzheimer, algumas demências da terceira idade e até mesmo doenças cardiovasculares que acabam por afetar o cérebro, como vamos ver neste espaço. Sendo o cérebro um órgão essencial, falemos então dos perigos que ele corre, de algumas situações que põem em causa o seu bom funcionamento e podem comprometer efetivamente a nossa saúde em geral. Pessoas que cuidam do cérebro desde jovem têm cada vez menos risco de doenças não só a nível cerebral, mas também a nível físico. Desfrutam-se também de uma memória mais prolongada, melhoram a capacidade de concentração, são pessoas mais bem-humoradas,
e é importante perceber que riscos corre o cérebro de maneira a prevenir. Risco maior, o stress e a ansiedade. Cada vez vivemos com mais stress e ansiedade pela sociedade em que vivemos, pelos desafios do dia-a-dia, as exigências, a pressa com que vivemos acaba por diminuir a nossa capacidade cognitiva. Isto porque o stress acaba por estar associado, numa situação de stress, nós em regra geral produz-se uma hormona que é o cortisol, e o cortisol é uma hormona altamente agressiva para as estruturas cerebrais, e daí-se dizer que as pessoas ansiosas e em situações de stress acabam muitas vezes por ter algum bloqueio do pensamento, não conseguem pensar, têm chamadas brancas, não conseguem ter memória, têm falhas de memória, não se conseguem lembrar de algumas situações. Digamos que o stress aqui é o inimigo número um das próprias estruturas cerebrais, uma vez que este cortisol que é lançado no sangue em situações de stress e ansiedade vai prejudicar e digamos que vai agredir aqui as estruturas cerebrais. Depois, outro dos grandes inimigos do cérebro é as doenças cardiovasculares, mas nomeadamente a aterosclerose. Eu já falei disto quando falei daqui de risco cardiovascular, mas a aterosclerose acaba por ser, digamos, universal, uma vez que acaba por ser a oclusão das pequenas artérias e que faz com que haja um impedimento da irrigação destas estruturas, como é o cérebro. A aterosclerose acaba por ser aqui também um fator de risco para a doença mental e para a doença cerebral, uma vez que pode diminuir a perfusão e a irrigação do cérebro. Depois, outro dos grandes inimigos do cérebro e das faculdades que o cérebro nos permite é a falta de estimulação cognitiva ou a diminuição da estimulação cognitiva, digamos que é o desuso das capacidades cerebrais. À medida que vamos envelhecendo, muitas vezes acabamos por cada vez mais executarmos tarefas simples e pouco complexas que não nos levam a pensar, não nos levam a desenvolver raciocínio. E este processo de desenvolver raciocínio é fundamental porque cria novas conexões cerebrais que são fundamentais à preservação de algumas estruturas do cérebro, nomeadamente a memória, da fala, do raciocínio, do pensamento. Portanto, o stress, a aterosclerose e a pouca estimulação cognitiva ou pouca estimulação cerebral acabam por ser aqui três grandes fatores inimigos da própria estrutura cerebral. Como profissional de saúde, vou-vos falar então de como cuidar do cérebro e que cuidados podemos ter ao nosso alcance e que ações podemos fazer no sentido de promover a saúde do nosso cérebro e fazer com que ele acompanhe também a nossa longevidade. Em primeiro lugar, a área da neurologia fala muito de um conceito que cada vez é mais importante, que é criar uma reserva cognitiva. Esta reserva cognitiva é conseguida através de um conjunto de dados que podemos fazer diariamente e podemos ter no nosso dia-a-dia que vai promover uma estimulação de áreas cognitivas do cérebro, como sendo a área do pensamento, da fala, do raciocínio, da tomada de decisão, e para isso é fundamental cultivar estas reservas. Digamos que é como se tivéssemos ali há quem faça esta analogia, um depósito bancário. Vamos ali acumulando um conjunto de informações e de saberes que, quando é necessário, acabamos por ir lá a esta zona de reserva e ir lá buscá-los, e é fundamental no dia-a-dia, e é fundamental sobretudo aqui quando se fala de longevidade. Isto é possível fazer através de manter hábitos de leitura diários, de falar com outras pessoas, comunicar sobre temas diferentes, que muitas vezes acabam por fazer com que haja um processo de aprendizagem, solidifica também a memória, faz aqui obriga o cérebro a estas interações, ir às compras, ler legendas de alguns vídeos ou filmes,
soletrar letras de canções, por exemplo, fazer as conhecidas palavras cruzadas, são algumas formas de criar esta reserva cognitiva e faz com que o cérebro vá armazenando em estruturas próprias este tipo de conhecimentos, e que muitas vezes a memória encarrega-se de utilizá-los em alturas próprias, e é fundamental criar esta reserva cognitiva que vai sendo utilizada ao longo da vida. Outra das formas de manter o cérebro saudável e as suas estruturas com a melhor capacidade possível é através da alimentação. Sabendo que 60% do cérebro é constituído por matéria gorda, é fundamental e é importante introduzir alimentos com gorduras saudáveis, digamos gorduras neurosaudáveis, gorduras que protegem o cérebro, e que não sejam as gorduras que muitas vezes são conhecidas pelas gorduras saturadas e hidrogenadas, como os óleos, as banhas, provenientes de frituras e alimentos desse género. Portanto, gorduras saudáveis, tipo ômega 3, as gorduras que estão contidas nos frutos secos, nos amendoins, na amêndoa, nas nozes. Consumir cada vez mais peixe azul, nós conhecemos a cavala, o chicharro, o atum, peixes que em regra geral têm maiores níveis de ômega 3. Este ômega 3 é fundamental na conservação das células cerebrais. Depois, consumir cada vez mais hidratos de carbono complexos. Os hidratos de carbono complexos são aquilo que não é, digamos, refinado, e deve-se evitar os produtos refinados e utilizar cada vez mais o pão escuro, o pão que se fazia antigamente. A massa e o arroz integral é uma questão de se começar a habituar à textura e ao sabor, e é fundamental porque são açúcares. Os açúcares complexos são açúcares de assimilação lenta, açúcares que vão sendo absorvidos lentamente, que não provocam aquele choque em termos glicémicos, não aumentam a glicemia, o açúcar rapidamente no cérebro, e passado meia hora, uma hora, porque também descem rapidamente, dá a sensação de fome, e vai criar aqui algumas dinâmicas cerebrais que acabam por afetar as suas estruturas. Portanto, cada vez mais consumir esses hidratos de carbono complexos, o pão integral, o pão escuro, as massas, preferir a batata doce, por exemplo, em vez da batata branca. Acho que isso é possível e são alimentos que conseguimos diariamente. Depois, frutas e verduras são essenciais porque são ricos em vitaminas e sais minerais, e o cérebro precisa de sais minerais para funcionar. Muitas vezes acontece, por exemplo, na população idosa, em casos de desidratação, também são acompanhadas por uma perda de sódio, e essa perda de sódio, por exemplo, dá logo alterações cerebrais, de confusão mental, de alguma desorientação psíquica. Daí, isto só para dar um exemplo de como é importante o consumo de frutas e vegetais, tendo em conta estas vitaminas e estes sais minerais, que são fundamentais também na capacidade de formar neurotransmissores, ou seja, são as enzimas, são as moléculas que acabam por formar as conexões no cérebro e o pensamento. Os sais minerais e as vitaminas têm essa função também primordial. Depois, reduzir as proteínas, aquela proteína que é acompanhada por gordura das carnes vermelhas, por exemplo, deve-se reduzir o seu consumo. Devem-se cada vez menos consumir alimentos ricos em açúcares, e pelo menos não consumi-los diariamente, consumi-los de vez em quando, para também promover esta saúde cerebral. Por exemplo, um copo de vinho à refeição é fundamental, está descrito pela enzima que tem e que protege o cérebro e melhora a circulação de sangue, mas deve ser com conta, peso e medida, e deve-se evitar também, e ainda falando aqui da alimentação, aquilo que nós sabemos são os corantes e os aditivos que os alimentos têm, os alimentos processados, que também já aqui falei noutro aspecto desta rúbrica, devem ser evitados. Ainda nesta temática de como cuidar o cérebro,
Outro fator fundamental, e alguns cientistas dizem que efetivamente é dos principais, também como falamos, como já falei, que o stress e a ansiedade é o principal agressor do cérebro. Aqui o sono, pelo contrário, é se calhar o seu maior fator de proteção, e é uma condição que deve ser tida em conta e que não deve ser descurada. O sono é muito provavelmente o fator que nós muitas vezes mais nos descuidamos, sobretudo desde que apareceu a luz elétrica no século XIX. Temos vindo a roubar aos poucos, à medida que a civilização vai avançando, temos vindo a roubar horas de sono a nós próprios, e de tal maneira que o ser humano cada vez dorme menos, começando muitas vezes pelas crianças. Portanto, as horas de sono, na sequência desta revolução civilizacional, também têm um grande impacto na saúde cerebral e na manutenção aqui das suas faculdades e capacidades. Porquê? O ato de dormir é uma forma que o cérebro tem de armazenar informação, repor energias. É fundamental aqui para fortalecer a área que governa, digamos, a memória. Quando estamos a dormir, está provado que aumenta a irrigação do sangue e a própria oxigenação, os vasos dilatam-se e há uma maior perfusão das células cerebrais. Está estudado que as próprias células cerebrais, quando estão em repouso, diminuem de tamanho para deixar que haja essa circulação de sangue. E essa circulação de sangue é fundamental porque também durante o sono se eliminam toxinas que muitas vezes estão acumuladas no cérebro na sequência de estados de ansiedade e de stress. Portanto, o sono aqui é fundamental também por esse processo de eliminação de produtos tóxicos. Quando dormimos também, o cérebro ativa uma parte do sistema imunológico que tem esta função fundamental de nos proteger, mas também atua a nível, o próprio sistema imunológico atua a nível das estruturas cerebrais e faz com que o cérebro fique mais protegido. Portanto, não quer dizer que para isso temos que dormir demais, mas é fundamental ter 7 a 9 horas de sono diárias todos os dias e um sono reparador. Depois o próprio sono acaba durante o sono produzem-se endorfinas, algumas moléculas do bem-estar que ajudam a combater a ansiedade do dia-a-dia. E há algumas ideias das propriedades que o sono nos dá diariamente. Depois, outro fator importante e cada vez mais importante nestes tempos que correm e por aquilo que acabámos por viver nos últimos 2 anos, que é o convívio e a interação social. É fundamental no sentido de manter as estruturas cerebrais ativas e haver conexões entre elas, entre as diferentes áreas da memória, do pensamento, da visão. Portanto, comunicar, rir, chorar, as nossas emoções acabam por ativar o pensamento e gerar um conjunto aqui de simbioses entre si, e está cada vez mais provado agora com alguns estudos que saíram no pós-pandemia que a falta desse convívio e desta interação social trouxe sérios problemas a nível de saúde cerebral. Portanto, e agora que as coisas, que esta situação já é permitida, o convívio, a interação, em segurança, é importante voltar a promover estas situações, uma vez que é fundamental para nós. Nos Açores, neste caso, é um caso típico de boas práticas neste aspecto, uma vez que as pessoas convivem, há muitos festejos, as pessoas convivem cada vez mais, reúnem-se nas coletividades, e já também falei disto quando falei aqui de saúde espiritual e de religiosidade. É importante cada vez mais este convívio social. Depois, exercício físico. O exercício físico também está relacionado aqui com um bom desempenho do cérebro. Exercício físico muitas vezes não precisa ser um exercício físico intenso, basta caminhar, ir às compras, fazer as rotinas de casa do dia a dia. Isto permite aqui que algumas enzimas do cérebro diminuam
diminui a ansiedade e diminui também aquilo que já vos falei, o cortisol plasmático, o cortisol, aquela hormona que agride o cérebro. Portanto, o exercício físico também é fundamental e deve ser diário, sem ser com intensidade exagerada. Depois, em última instância, cuidar do cérebro, mas não esquecer todo o resto do nosso corpo e do nosso organismo. Ter aqui cuidado com manter a nossa vigilância de saúde, vigilância médica, continuar a ir ao médico no sentido de controlar os fatores de risco, outros antecedentes de saúde, de maneira, numa forma geral e de uma forma holística, conseguimos tratar do cérebro, também tratando do resto do corpo. Era a temática que tinha para vos trazer. Espero que as dicas tenham sido importantes, no sentido de, pelo menos, deixar este alerta de que é um órgão, o cérebro é um órgão a tratar, a cuidar, assim como todos os outros. Despeço-me, até um próximo programa e haja saúde.